Então aqui Tiago, irmão de Judas, irmão de José, irmão de Simeão, irmão de Jesus também, trazendo essa exortação e também uma repreensão à igreja. Tiago, se alguém não sabe, ele era responsável e líder da igreja de Jerusalém. Ele era o líder naquela igreja. Provavelmente ele está dizendo essas coisas porque é muito provável que isso já estava acontecendo nos seus dias, onde algumas pessoas eram tratadas diferente de outras pessoas. Então, no versículo 1 fala sobre acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que seria fazer acepção de pessoas? Fazer acepção de pessoas seria, essa palavra acepção quer dizer fazer diferença, separação, distinção, ou ainda dividir as pessoas em categorias. Pelo que ela tem, se você olhar pelo texto aqui, vai falar na história sobre o rico e sobre o pobre. Como o rico é tratado num ajuntamento, aqui se refere à eclesia, a uma igreja, e como o pobre é tratado. Então ele diz, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, Jesus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz somos nós. Não sei porque nós temos essa mania de tratar uma pessoa diferente da outra. Deus trata todos iguais. Agora, uma coisa, o que seria fazer acepção de pessoas, e também eu quero falar essa noite, para que nós possamos entender o que não é fazer acepção. Não confunda fazer acepção com você ter uma certa afinidade com pessoas. Quando você tem afinidade mais com uma pessoa do que com outra, você não está fazendo acepção de pessoas não, tá? Então você pode ver que talvez tem, vou citar eu, talvez aqui tem irmãos que estão mais vezes comigo, talvez são irmãos que às vezes estão mais vezes em minha casa ou eu na casa deles. Isso não é fazer acepção de pessoas. Tem pessoas aqui que talvez eu nunca fui na casa, ou fui uma ou duas vezes. Tem pessoas que eu já fui mais de 10 ou 20 vezes. Isso não significa fazer acepção de pessoas. O texto vai deixar muito claro o que seria fazer uma acepção ou distinção de pessoa, tá? Então, às vezes você está mais próximo de um irmão e mais distante do outro, talvez porque você tem mais afinidade com esse irmão do que tem com outro irmão. Então, isso não é fazer acepção de pessoas. Tiago vai nos dizer exatamente o que seria fazer uma acepção, uma distinção. Então, para ilustrar isso bem, ele vai usar o exemplo de um rico e o exemplo de um pobre. Aí, nessa, ele pega todos nós, porque parece que nós também somos como esse, que ele diz que nós temos os olhos melhor para aquele que tem um pouquinho mais. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo e com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdio traje. Então ele coloca aqui, para que ele consiga nos mostrar o que de fato seria fazer acepção, ele vai usar o exemplo de um rico e o exemplo de um pobre. Aí você vai ver como um rico é tratado em um ajuntamento. Esse ajuntamento seria o ajuntamento dos irmãos da igreja, mas pode ser outro tipo de ajuntamento. Como que nós queremos tratar o rico, muitas vezes, e como que nós tratamos aquele que é pobre, ou aquele que tem menos do que nós. Olha só o que ele diz aqui, ó. Se no vosso ajuntamento entrardes algum homem com um anel de ouro no dedo e com trajes preciosos. Então ele vai ilustrar aqui usando o exemplo de duas pessoas. Então, nossa igreja aqui é uma igreja pequena. Talvez não vai ter esse problema, porque aqui não tem nenhum rico, tem? Mas tem igrejas aí que tem ricos, milionários, tem bilionários. E como que essas pessoas são tratadas nesse ajuntamento que ele chega? Então ele usa esse exemplo, ó, vai chegar um rico e vai chegar um pobre no mesmo local. Aí ele vai dizer como o rico é tratado e como o pobre é tratado. Vamos de novo aqui nesse versículo. Porque se no vosso ajuntamento entrar um homem com um anel de ouro no dedo e com trajes
preciosos, e entrar também um pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso. Ou você acha que não é assim? Quando chega... eu não vou nem colocar nessa igreja, que aqui não tem rico, gente, tá? Mas nas grandes igrejas, quando chega um rico, como que ele é tratado? Quando chega um pobre, como esse pobre é tratado? Nesse ajuntamento, nesse ambiente que ele chega. Então, aqui o exemplo, Tiago vai falar sobre o anel de ouro no dedo, símbolo de riqueza, e com trajes preciosos. Lembra que nessa época, quem mais tinha roupa, tinha duas mudas de roupa. O camarada tivesse 3, já estava incluído aqui. Roupa. Na nossa época, que a gente era criança, eu acho que ninguém aqui tinha nem 4 calças. Os mais velhos, não estou falando dos jovens, não. Eu acho que ninguém aqui tinha 4 calças e 4 blusas. Agora imagine quando o Tiago escreveu isso há 2000 anos. O camarada chegou no ajuntamento, o camarada bateu o olho, aquele anelzão de ouro no dedo. Aqui ninguém tem anel de ouro no dedo. Olhou para a veste dele, uma veste preciosa. Olha só como é que essa pessoa é tratada. Entrardes e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta tu aqui em um lugar de honra. Como é que ele é tratado quando ele chega? Num local de honra. Agora, uma outra coisa que eu quero dizer, Tiago não está dizendo que é errado você colocar um rico num lugar de honra, não é que é errado. A questão é por que ele está sendo colocado nesse local de honra. Não tem nada demais. Aí ele não pode estar num lugar de honra porque ele é rico? Não. Ele só não pode ser colocado num lugar de honra só pelo fato dele ser rico. É o que está acontecendo aqui, é o que Tiago está dizendo. Esse camarada só é colocado num local de honra só porque ele é rico, só porque ele tem dinheiro. Vamos ver aqui de novo. Ó. Atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta tu aqui, num lugar de honra. Ei, cara, teu lugar é aqui. Aí coloca até uma cadeira aqui em cima para ele sentar do lado do pregador. Assim, ei, teu lugar é aqui. Ei, é aqui o teu lugar. Senta num lugar de honra, cara. Tu não pode sentar aqui nesse banco, não. Cadeira tua aqui é uma almofada. Traz a melhor cadeira para ele aqui. Mas por que ele está recebendo esse local, esse lugar de honra? Só porque ele é rico. O erro está aí, só porque ele é rico, ele está sendo colocado em um lugar de honra. Aí o pobre, vamos ver o pobre, vamos ver se ele é colocado em lugar de honra. Atentardes para o que traz o traje precioso, ele disser: ei, tu senta aqui no lugar de honra. E disser ao pobre: tu fica aí em pé. Ei, você é local de honra. E você com esse traje aí? Estou vendo que esse cara aqui na igreja, hein? Pode ficar em pé aí, meu amigo. Ei, nem aproxima, aqui não. Fica em pé. Fica tu aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Olha só, o rico chega, de imediato, o camarada já se atenta para ele. Já coloca no local de honra. O pobre, quando chega, ele tem 2 opções. Olha que beleza. 2 opções. Só que não é uma boa e uma ruim. As duas, qualquer opção que eu escolher aqui é ruim para ele. Ou ele vai ficar de pé, ali isolado, que eu não quero contato nenhum com ele. Ou se ele quiser, ele vai sentar aqui, ó. Nem banco. Banco não. Banco já é demais. Senta no chão. Senta aqui abaixo. Ou você acha que nas grandes igrejas não funciona desse jeito? Você acha que é à toa? Você acha que Tiago aqui está fazendo uma profecia que ia acontecer lá na frente? Já estava acontecendo aqui. Já acontecia na época de Tiago, já estava acontecendo. É por isso que ele escreve essa carta. Para mostrar como o rico já era tratado e como o pobre era tratado. E como o rico também é tratado hoje e como o pobre é tratado. Ei, cara, senta no lugar de honra, porque eu não sei não. Esse camarada aqui, só o dízimo dele já paga 5 salários mil. Ah, o negócio vai ficar bom. Esse cara tem que ser colocado num local de honra. Eu não posso deixar que ele senta no meio do pessoal, não. Olha, eu vou te falar, eu estava vendo um vídeo hoje, mas não foi por causa do vídeo que eu preparei essa mensagem, não, eu já tinha preparado.
Olha, eu vejo, eu até acho que é montagem, que não dá para acreditar. Um pastor numa igreja, que ele estava mostrando lá a igreja dele com 5 mil membros, e ele falou, não, gente, aqui, ó, daqui para trás, quem quiser usar banheiro, é os banheiros lá de trás. Agora a área VIP aqui, área VIP na igreja, já viu? O pessoal da área VIP tem banheiro reservado aqui na frente para eles e para a família deles. Área VIP. Aí eu fico pensando, será que não é montagem esses vídeos? Não, porque não é possível. Mas não é montagem não, porque já acontecia aqui. Já tinha área VIP. Então, qual que é a opção do pobre até hoje? O pobre na igreja ele não vai dar lucro, não. Aqui nossa igreja é só de pobre, não tem problema. Mas numa igreja que tem dinheiro, você acha que você e eu é bem-vindo? Você acha que vão colocar a gente em lugar de honra? Cadeira com almofada? Olha os brasileiros quando saem do Brasil que diz que quer abrir uma igreja para evangelizar nos Estados Unidos. Vai ver onde é que eles abrem igreja? Lá em Orlando. Só para pegar os brasileiros ricos que moram lá. E lá também, eu sei que tem uma igreja, que eu não vou falar o nome, que também tem área VIP. Ali na frente é só para a área VIP. Já acontecia aqui. Versículo 4. Porventura não fizeste distinção. Olha só, a palavra acepção aqui é colocada como distinção, que foi aquilo que eu falei de princípio. Também é a mesma coisa, tanto faz acepção ou distinção. Você está colocando diferença entre uma pessoa e outra. Como eu disse, não tem problema nenhum o rico ser tratado bem. Mas por que eu não trato bem o pobre também? Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Tiago diz que se nós agimos desse jeito, nós estamos sendo juízes e com maus pensamentos. Ou você acha que não tem hoje isso? É o que mais tem. Pessoas assentadas em local de honra por causa do dinheiro. Como eu disse, não tem problema nenhum o rico está em lugar de honra, não tem problema. A questão é por que ele está nesse lugar. Se for só por causa que ele é rico, aí tinha que estar dizendo que está errado. Então você vê, dependendo da igreja que o camarada vai, se ele chegar no primeiro dia, se ele for rico, ele já é colocado no lugar de honra, ele já pode ser batizado, ele já pode cantar lá na frente no coral, não tem problema nenhum. Agora, se for o pobre, é em pé ou assentado debaixo do meu estrado, é o que ele está dizendo. Aí vai demorar ele ser recebido como membro, vai demorar ele ser batizado, vai demorar para ele cantar num coral, vai demorar. O rico não. Chegou, o local dele já é de honra. Então, ele está dizendo, Tiago, que quem age assim está fazendo juízo de maus pensamentos. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Olha, parece que esse versículo é uma contradição, né? Está dizendo que Deus escolheu foi os pobres. Por que Deus não escolheu os ricos? Ah, então Deus está fazendo acepção. Não. Está dizendo que Deus escolheu os pobres, mas vai dizer o motivo. Lembre que o evangelho é anunciado a todos. O reino é anunciado a todos. Ao pobre e ao rico. A questão, por que o rico não está aqui? Por que não tem nenhum rico aqui hoje? Alguém pediu? Não. Ele não quer. O rico não quer. Então, Deus chama todos. Deus chama o pobre e chama o rico. Todos são chamados. A questão é que, quando nós estamos abastados, nós não queremos saber de Deus. Procure aqui quantas pessoas já se formaram e quantas não estão mais hoje aqui entre nós. Quantas não estão entre nós? Melhorou. Melhorou. A pessoa está bem. É o que eu digo. Se não vem é porque está bem. Então Deus não é que Deus não chamou os ricos e chamou os pobres. Vou ler de novo o versículo. Meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Os pobres que Deus chamou foi para ser rico na fé.
Deus escolheu o pobre para ser rico na fé, mas ele também chamou o rico. Ele chama o pobre e chama o rico. O evangelho é apresentado a todos. Mas olha o que Jesus fala acerca do rico, que é quase que impossível ele entrar no reino. Mas por quê? O reino é fechado a ele? Não, ele não quer. Ele não quer. Lá em Apocalipse, quando você lê sobre as igrejas, tinha igreja ali que falava, nós estamos ricos e abastados. Já Deus não estava mais nem ali. Já havia se tirado o castiçal. Ele não quer. Então Deus, por causa disso, Deus escolheu os ricos para ser, os pobres para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele preparou para quem? Ele preparou, veja aí, ele não preparou esse reino, não foi para os pobres. Ele preparou para os que o amam. O rico não estaria fora, não. Deus preparou esse reino para os que o amam. Se o rico amar, ele também é chamado aqui. Então Deus não diz que Deus preparou para o pobre, não. Preparou para aqueles que o amam. O rico podia muito bem estar aqui. Versículo 6. Mas vós desonraste o pobre. Olha só o que Tiago está dizendo. Por isso que eu estou dizendo, isso já estava acontecendo lá. Tiago está dizendo, olha, vocês desonraram o pobre. Quando? Quando mandou o pobre ficar de pé ou sentar no chão, sentar abaixo do meu estrado. Versículo 6, vós desonrais o pobre. O que mais? Porventura não vos oprimem os ricos? Olha só. Olha como a gente é imbecilizado. A gente, às vezes, desonra o pobre e quer honrar o rico que faz o que com a gente aqui? Olha o que ele está dizendo. Olha o que é que o rico faz com o pobre que quer honrar ele. Olha o que é que o rico faz. Vós desonrais o pobre, porventura não vos oprime os ricos? Quem é que oprime o pobre? O rico nos oprime. Eu não gosto de falar de política. Mas, por exemplo, na política, quem está lá? Os ricos nos oprimindo. Aí está eu e você brigando por o rico lá. Eu e você brigando pelo rico que está nos oprimindo. Ah, não, porque eu sou direita, eu sou de esquerda. A esquerda não presta, não é a direita que não presta. A esquerda é boa, não é a direita que é boa. Aí, enquanto eu e você estamos brigando por os ricos, eles estão nos oprimindo. Isso tem nada a ver com direita ou esquerda. Tanto faz estar lá direita, como esquerda, como centro-direita, como... Quem tiver, vai nos oprimir. Vai mudar só quem bate o chicote, vai ser o mesmo. Nos batendo e nos oprimindo. E nós estamos fazendo o quê? Puxando o saco do rico. Querendo dar honra para o rico. Querendo desprezar o pobre. Mas é o rico que nos oprime. O rico nessa época já oprimia eles. Vós desonraste o pobre, porventura não vos oprime os ricos, e não vos arrastam aos tribunais? Eu vou usar um exemplo claro aqui, que todo mundo vai entender. O rico oprime o pobre e arrasta ele para o tribunal. Não sei se alguém aqui já entrou em demanda num tribunal contra um rico. Não sei. Mas entra numa demanda no tribunal contra o rico e vai ver se você ganha a causa. Entra. Por quê? Porque ele oprime o pobre e arrasta ao tribunal. Entra na questão com o rico, você que é pobre ou que sou pobre, brigando por um direito que é para receber 10 mil reais, ver se ele te paga. Ele gastou 1 milhão com advogado e com o Estado, mas ele não paga 10 mil para você. Ele nos oprime, nos arrasta aos tribunais e nós queremos dar para ele honra. E nós queremos desprezar o pobre, enquanto o rico nos oprime. Já acontecia nessa época. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós é invocado? Quem é que blasfema o nome de Deus? Ele está dizendo, é o rico que você quer honrar, é o rico que eu quero honrar, é o rico que nós queremos honrar, é ele justamente que nos oprime e blasfema o bom nome que sobre nós é anunciado, o bom nome de Jesus Cristo. E mesmo assim, eu e você queremos puxar o saco de quem? Do rico. Do rico. Eu falei aqui outra vez, não sei se alguém se lembra, quem está comigo aqui todo domingo de manhã, que, não sei, o ser humano, uns mais e outros menos, é claro, mas todo mundo é assim. Um em maior escala, outros talvez você é numa escala muito pouca. Mas presta atenção que eu vou dizer. Nós temos dois complexos. Complexo
de inferioridade e de superioridade. Quando eu estou com aquele que tem mais, eu me sinto inferior, ele é superior a mim. Quando eu estou com o que tem menos, eu me sinto superior a ele, e ele é inferior a mim. É dois completos que nós temos. Inferioridade ou superioridade. O rico está nos oprimindo. O rico está blasfemando o bom nome que sobre nós é anunciado. E mesmo assim nós queremos estar do lado de quem? Do rico. Aí se eu estou, não vou nem, pode ser aqui na igreja, pode ser em algum lugar. Aí eu estou conversando com um irmão, pobre igual eu, ou talvez até mais pobre do que eu. Aí chega um rico, adivinha o que eu vou fazer? O que o Tiago está dizendo? Eu vou deixar o pobre e vou dar atenção para o rico. Irmãos, não se sinta, não fique com raiva de mim não. Mas todos nós somos assim. Ou em grande escala ou em escala muito baixa. Espero que nós façamos isso, mas em escala muito baixa. Porque nós somos desse jeito, como o Tiago está dizendo. Aí nós vamos desprezar o pobre e vamos ficar do lado do rico. Do lado do rico, puxando o saco do rico. Querendo dar honra para o rico. Versículo 8. Já nós vamos ler bastante versículo, tá? Eu quis deixar os versículos para o final. Todavia, se cumprides a lei conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então, o próximo aqui, meu irmão, é o rico e o pobre. Nós temos que amar o rico e o pobre. Eu não vou amar o rico, porque se eu amar o rico, eu estou fazendo acepção de pessoa. Não. Eu tenho que amar o rico como eu amo o pobre. Eu até posso amar mais o rico do que o pobre, se o motivo do meu amor não for por interesse, só porque ele é rico. Eu vou dar honra a ele só porque ele é rico. Aí eu estou errado. Eu devo dar honra a ele como eu dou honra ao pobre. Eu não posso desprezar o rico. Porque ele é rico, então eu não quero nem conversar com ele, não. Aí também você está fazendo acepção de pessoa. Então a acepção aqui não é o que você faz, é como você faz, é como eu faço, é o porquê que eu faço. Por que eu estou dando honra ao rico? Por que eu tenho mais afinidade com o rico? É porque de fato eu tenho afinidade com ele mesmo, é porque ele é rico. Então nós temos que, como diz, amar o próximo. Eu não vou nem entrar em detalhe, porque eu já falei isso há algumas semanas atrás sobre isso. Versículo 9. Mas se fizerdes acepção de pessoas, cometei pecado. Então veja, tratar um irmão diferente de que tratar o outro, ou qualquer pessoa, Tiago diz, você está pecando. Se eu faço isso, eu estou pecando. Eu deveria tratar o rico como eu trato o pobre. Ou se for dois pobres, eu tenho que tratar um como eu trato o outro. Como eu já falei, eu posso ter até mais afinidade com um do que com o outro. Como eu tenho mais afinidade aqui com o irmão do que com o outro. E você também tem. Todo mundo tem mais afinidade com o irmão do que com o outro. Ou com um colega de trabalho mais do que com o outro. Não é isso que o Tiago está falando. É você querer mais estar perto do rico só porque ele é rico. Estar mais longe do pobre só porque ele é pobre. Então o Tiago diz, se fizerdes acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores da lei. Se eu trato o rico melhor do que o pobre só porque o rico é rico, eu estou pecando, estou transgredindo a lei de Deus. Eu vou convidar você, abra sua Bíblia em Levítico. Abra em Levítico, agora nós vamos ler alguns versículos. Livro de Levíticos. Deixa eu abrir lá só que não fui ainda, deixa eu ver. Levíticos capítulo 19, versículo 15. Levíticos, capítulo 19, versículo de número 15. Então veja, ele diz que se nós fizermos isso, somos transgressores da lei, porque a lei já falava sobre isso. A lei já falava, na época de Moisés, no livro de Levítico aqui, capítulo 19, versículo 15, olha o que é que diz, 19, 15. Ele diz, presta atenção, meus amados, não farás injustiça no juízo. Ou seja, é um juízo, então não faça injustiça. Olha o que ele diz. Não respeitarás o pobre. Olha que interessante. Essa palavra aqui, não está bem colocada aqui. Não respeitará o pobre.
Devia terem traduzido como outra palavra. Eu vou dizer o porquê. Ó. Ele diz assim, ó, não respeitarás o pobre e nem honrarás o poderoso. Com justiça julgará o teu próximo. Ou seja, por que ele está dizendo não respeitará o pobre? Essa palavra, como estou dizendo, não está bem colocada. O que ele está querendo dizer é, eu não posso dar causa ganho para o pobre só porque ele é pobre. Eu sou um juiz no tribunal. Aí entra um pobre e um rico numa demanda. Vamos falar aqui uma demanda de trabalho que é mais fácil da gente entender. Aí o pobre, na demanda, está pedindo, vamos por 10 mil, 100 mil para o rico, sendo que ele já recebeu todos os direitos dele. Aí, como diz, vou colocar ele no pau. Aí eu falo, coitadinho desse cara, ele é pobre, o outro é rico mesmo. Eu vou bater o martelo para que o pobre ganhe. Não. O pobre está certo? Não, então, você não deve respeitar o pobre só porque ele é pobre. Coitadinho dele, não. Aí está errado, ele diz também. Não respeitarás o pobre e nem honrarás o poderoso também. Por quê? Eu posso pensar o seguinte também, bom, esse cara é rico, ele é poderoso, eu sei que a causa eu deveria dar para o pobre. Mas se eu der a causa para o rico, ele sendo poderoso, eu posso obter algum favor lá na frente. Então, logo assim, eu vou dar a causa para o rico. Deus diz, não está errado. É para agir com justiça. Se o direito é do pobre, deu ao pobre. Se é do rico, deu ao rico. Não tira o direito do pobre para dar para o rico só porque ele é rico, mas também não tira o direito do rico para dar para o pobre só porque ele é pobre. Tanto de uma forma como outra, nós estaríamos errando. Então, é para fazer justiça no juízo. Então, muita pessoa vai querer defender o pobre só porque ele é pobre. Está errado. Está errado também. Tem que defender quem está certo. Tem que dar causa para quem está certo. Vamos pegar outro versículo aqui. Recomendado aos juízes. Abra aí no livro de Juízes. Livro de Juízes. Livro de Juízes não, é livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Versículo 16 e versículo 17. Deuteronômio 1, 16 e 17 diz assim. E no mesmo tempo mandei os vossos juízes, dizendo: ouve a causa entre os vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e o seu irmão e entre o estrangeiro que está com ele. E não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. E não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difíceis, fazei vir a mim, e eu os ouvirei. Então, por que ele está dizendo isso? Ele vai falar sobre estrangeiro por quê? Bom, está uma demanda, um irmão meu, vamos dizer um patriota, e um estrangeiro. Não, eu tenho que dar causa para o patriota. Ele diz, não, é com juízo também. Seja de irmão com irmão, ou seja, desse irmão com estrangeiro. Tem que ser feito da mesma forma, é o mesmo procedimento. É o mesmo procedimento. Ele diz, deve ser feito desse jeito, por quê? Porque o juízo vem de Deus. É Deus que está mandando nós fazer desse jeito. É mandamento de Deus. Ainda em Deuteronômio, vá para o capítulo 16 e versículo 19. Deuteronômio, capítulo 16 e versículo 19. Aqui ele diz o seguinte: não torcerás o juízo, e não farás acepção de pessoas, e nem receberás peita, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Então, não torcerás o juízo e não farás acepção de pessoas, e nem receberá peita, ou seja, suborno. Suborno. Quem é mais fácil subordinar um juiz no tribunal? É o rico.
Coitado do pobre vai subordinar um juiz de que jeito? Que jeito que o pobre vai subordinar um juiz no tribunal? É o rico que pode subordinar, é o rico que tem dinheiro. Por isso Deus está dizendo, não aceitarás peita, dinheiro. Dinheiro. Ou você acha que nos tribunais aí, muitos juízes não se vendem? É o que mais tem. Juiz se vendendo. Tirando o direito do que tem direito para dar o direito a quem não tem direito. Deus diz, não pode ser desse jeito. Não receberás peita, não receberás suborno. Por quê? Não receberás peita, porquanto a peita, o suborno, cega os olhos dos sábios. Até um juiz, sendo sábio, se ele começou a abrir brecha e receber aquelas migalhinhas, logo, pronto. Ele não vai mais julgar um caso se não for através de suborno. Paulo, quando estava preso, lá em Cesareia, se você ler, o camarada todo dia ia visitar ele, a Bíblia diz, esperando receber dele, lá é outra palavra, satisfação. Satisfação, é isso aqui, ó. Suborno, peita. Deus diz, não receberás peita, porque as peitas cegam até os sábios e perdem as palavras do justo. Vamos pegar mais um versículo aqui. Agora, Deus é modelo. Abra ainda em Deuteronômio, volta para o capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 17. Diz assim: pois o Senhor, o vosso Deus, Ele é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita, a palavra aqui, está como outra palavra, mas é a mesma, recompensas. Você acredita que hoje as pessoas querem subornar até Deus? Quer pagar peita para Deus? Quer fazer barganha com Deus? Eu fiz pecado tal, agora eu vou pegar uma oferta e vou levar lá em cima na igreja, que aí Deus não aceita. Deus não aceita, Deus não é igual ao homem. Ele não aceita suborno, ele não aceita peita, ele não aceita satisfação. Tem muita gente aí pagando satisfação para Deus. Ele não aceita. Ele é o modelo que nós devemos copiar. Ele não aceita peita. Ele não aceita recompensa. Abra aí em Jó 34, versículo 19. Está aí antes de Salmos aí. Jó 34, 19. Jó capítulo 34, versículo 19. Diz assim, Jó 34, 19. Quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, e nem de príncipes, e nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Então diz aqui que Deus não faz acepção nem de príncipe, ou seja, ele não respeita nem príncipe. Ah, mas Deus vai julgar ele porque ele é um príncipe. Não, para Deus tanto faz. Ele ser príncipe, como ele ser rei. Eu estava até vendo um caso essa semana. Um irmão, não sei se ele é irmão na igreja ou se ele é o pastor, ele é prefeito. E ele cometeu lá uns erros que eu não vou falar aqui. E a igreja foi disciplinar ele, ele não aceitou não, porque ele é prefeito. Só que ele esqueceu que ele é prefeito na prefeitura. Prefeito da cidade, ele não é prefeito da igreja. Não, ficou todo bravo, falou que não aceitava não. Ele como prefeito, a igreja querer corrigir ele não. Só é prefeito. Meu filho, tanto faz, você pode ser o rei. Para Deus, tanto faz. Deus criou todos. Olha o que é que diz esse versículo aqui, vamos ver de novo. Jó 34, 19. Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, e nem de príncipe, e nem estima o rico mais do que o pobre. Olha o que é que o Tiago estava falando lá. Deus não estima o rico mais do que o pobre.
E aqueles irmãos estavam estimando o rico mais do que o pobre ou não? Estava. Por isso que Tiago tem que fazer uma repreensão. Por isso que Tiago tem que fazer repreensão para nós nos nossos dias hoje. É por isso que ele está falando aquilo. Mas Deus, tanto faz ser rico como pobre, Deus trata igual. Quem trata diferente somos nós. Querendo colocar o rico em lugar de honra. Não. Deus trata igual. Para Deus tanto faz. Abra em Atos. Vá agora para o livro de Atos. Livro de Atos, nós já estamos terminando, tá? Livro de Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35. Atos 10, 34 e 35. Aqui é uma história que vocês, acho que todo mundo aqui conhece essa história aqui, que eu vou ler esses 2 versículos. Diz assim: abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Por que Pedro tem que falar isso, gente? Olha, agora eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Porque o próprio Pedro fazia. O próprio Pedro e a própria igreja de Jerusalém fazia acepção de pessoas. Quando Jesus mandou ele sair pregando o evangelho, começa aqui, ó, Jerusalém, vai lá para a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Eles ficaram muitos anos pregando só em Jerusalém. Eles não saíram de lá. Teve que haver uma perseguição, teve que morrer Estevão, para que eles pudessem pregar o evangelho para quem não era judeu. Quem conhece essa história que Pedro está falando aqui, ó, Pedro quando diz, olha, abrindo Pedro a boca, disse, eu reconheço agora, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por que ele está dizendo isso? Porque momento antes, quando ele estava na casa de Simão Curtidor, quando vem aquela visão, e quando ele era enviado para pregar na casa de Cornélio, que era centurião romano, quando ele chega na casa de Cornélio, se você conhece a história, você pode ler quando chegar na sua casa, meu irmão. Primeira coisa que ele fala para Cornélio, você sabe que eu não podia nem estar aqui. Já começa por aí. Eu sou judeu e vocês são gentios. Vocês não são povo de Deus. Lê lá na tua casa para tu ver. Mas fazer o quê, né? Foi o Espírito Santo que mandou eu vir aqui, eu tenho que vir. Aí a Bíblia diz que ele prega a palavra e o Espírito Santo desce sobre todas aquelas pessoas que estavam ali. E a casa de Cornélio toda estava ali. Os funcionários de Cornélio todos estavam ali. E ali houve o derramamento do Espírito Santo. E Pedro ficou maravilhado. É como Pedro estivesse dizendo, rapaz, eu não acredito. O Espírito Santo desceu sobre eles. E lá na frente, quando você vai ler, quando ele vai estar contando essa mesma história, ele vai falar, até sobre os gentios. Você acredita que o Espírito Santo desceu sobre eles? Então por que Pedro está falando isso? Porque ele também fazia acepção de pessoas. Ele mesmo vai dizer que ele não podia estar na casa do centurião, porque ele era romano. O centurião era romano, Pedro era judeu. Aí por isso que ele diz isso. Eu reconheço agora sim. Agora eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz diferença. Deus não faz distinção. Mas que é agradável àquele que em qualquer nação. Antes era só o povo judeu. Ele achava que era só para o povo judeu. Agora diz, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, é agradável para ele. Deus não faz. Quem faz diferença é eu e você. Era Pedro que fazia diferença. Deus não faz. Qualquer pessoa que ele recebe, qualquer pessoa que o teme, é agradável a ele. Meus amados, abra aí em Romanos capítulo 2, versículo 8. Eu deixei os versículos tudo para o final, porque já teve gente que falou, porque lê muito os versículos e tal, aí eu deixei para o final. Proposital mesmo, viu? Romanos capítulo 2, meus irmãos. Capítulo 2 e versículo de número 11. Romanos capítulo 2, versículo de número 11. Diz assim. Eu vou ler o versículo 10 também, que aí vai dar para entender melhor. Versículo 10 e 11. Glória, porém, e honra e paz
a qualquer que pratica o bem, primeiramente do judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Para Deus não há. Tanto faz o camarada ser judeu, como ele ser grego, como ele ser gentil. Deus não vai fazer distinção nenhuma. Não tem. Para Deus não. Mais um versículo. Abra em Efésios capítulo 6 e versículo 9. Estou indo por ordem para ficar mais fácil da gente achar. Efésios capítulo 2, capítulo 6. Alô. Efésios capítulo 6 e versículo 9. Diz assim: eu estou no capítulo errado, eu não acho. Capítulo 6, versículo 9. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor vosso está no céu e que para ele não há acepção de pessoas. Se você leu, volta a alguns versículos, você vai ver o porquê que ele está dizendo isso. Era dos senhores em relação ao servo. Ah, não, ele é servo meu, eu vou tratar ele mal. Ele diz, não esqueça que tem um senhor lá em cima que está vendo. E ele, quando chegar a sua vez, cara, ele não vai fazer acepção só porque você é o senhor e o outro é o servo, não. Ele não vai fazer distinção, não. Colossenses, estamos terminando, meu irmão. Vá um pouco para frente para Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 25. Aqui também, esse texto é parecido com outro que vai falar sobre servo, vai falar sobre senhor também, tá? E esse servo e senhor era servo, escravo e senhor que era o dono dele, tá? Aí ele vai dizer aqui, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Se você ler o contexto, você vai ver que aqui em relação também a servo, que é escravo, e a senhor, que era o dono. Se você fizer agravo, você vai sofrer o mesmo agravo. Não importa se você é o servo ou se você é o senhor. Por quê? Porque para Deus não há acepção. Ele não vai tratar um diferente do que trata o outro. E o nosso último versículo, que eu sei que você já está cansado aí, 1 Pedro capítulo 1 e versículo 17. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 17. Diz assim, versículo 17. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então Deus não vai tratar ninguém com acepção. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é branco, se ele é negro, se ele é japonês, não interessa. Para Deus o tratamento é o mesmo. Como diz, é nós que queremos tratar uma pessoa diferente de outra pessoa. Mas para Deus não há acepção de pessoas. Então eu quero desde já agradecer a você que está aqui hoje, me ouvindo, que teve paciência. E a você que está em casa acompanhando, Deus abençoe a sua vida também, meu amado.